fazer aquilo que eu creio que eu fui chamado para fazer. Louvado seja o santo nome do Senhor, né? E que Deus possa usar de misericórdia da minha vida mais uma vez, né? Para trazer uma palavra, né? Diretamente do céu para os nossos corações. A palavra de hoje ela tem um tema. São 6 lições para a nossa vida espiritual. 6 lições, os 6 pilares, assim seja, né? O primeiro é: aquilo que Deus dá, o homem não pode tomar, muito menos o diabo. O segundo pilar, ou a segunda lição, louvado seja o santo nome do Senhor: cuidado com quem você está planejando um futuro. Cuidado com quem você se relaciona para você casar, né? Muito cuidado, que seja na direção de Deus. O terceiro é: as más influências podem nos levar à destruição. O quarto é: aquilo que Deus promete, Ele é fiel para cumprir. O quinto é: seja grato a Deus e não ingrato. E o sexto pilar: deixe um legado nesta terra. Amém? Amém. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então vamos para a palavra. Está em 2 Crônicas, capítulo 23. Aleluias. Capítulo 21, 2 Crônicas, capítulo 21. Louvado seja o santo nome do Senhor. 2 Crônicas, capítulo 21. Depois nós vamos ler um versículo 24 também. Aleluias. Amém? Podemos ler? 2 Crônicas, capítulo 21, versículo 20. Amém? Então diz assim, 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 20, diz assim, olha só, irmãos, é muito, muito forte. Era da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém 8 anos, e foi-se, olha só, risca isso na sua Bíblia e guarde, e foi-se sem deixar de si saudades, quer dizer, morreu, foi-se embora, sem deixar de si saudades, e sepultaram na cidade de Davi, porém, risca esse porém também, porém, não no sepulcro dos reis. Agora, vira a folha no capítulo 24, só vira a folha aí no capítulo 24, versículo 15, diz assim, no outro versículo estamos falando do rei Jeorão. No versículo 15 do capítulo 24 estamos falando do sacerdote Joiada. Envelheceu Joiada e morreu farto de dias. Era da idade de 130 anos. Observe os detalhes, irmão. Detalhes da Bíblia que me chamam e me encantam. Olha só. Envelheceu Joiada e morreu farto de dias. Era da idade de 130 anos quando morreu. E o sepultaram na cidade de Davi com os reis, porque tinha feito bem em Israel, para com Deus e para com a sua casa. Amém? Amém. Coisa linda. Louvado seja o santo nome do Senhor. Os irmãos podem se assentar. Graças a Deus. Eu estou aqui depois de um ano, né, na mesma dependência de Deus, na mesma dependência do Senhor, e creio que
a mesma misericórdia que Ele usou para com a minha vida, no decorrer dos anos, pregando a sua palavra, Ele vai usar novamente. E que somente o nome dEle seja glorificado e exaltado aqui nesta noite. Amém? Graças a Deus. Aqui, fizemos uma leitura aqui no Velho Testamento, né? Como todos viram. E o Velho Testamento, nós sabemos que para você pregar no Velho Testamento, né? Toda mensagem que você prega que tem um fundo histórico, é muito importante nós voltarmos lá no começo, no contexto do texto, para que nós possamos explicar o que estava acontecendo naquela época, o porquê estava acontecendo aquilo, aonde estava acontecendo aquilo, porquê disso e porquê daquilo. Então é muito importante nós, toda mensagem que tem um fundo histórico, é muito importante nós voltarmos no contexto da mensagem para explicar o que estava acontecendo, o porquê disso e porquê daquilo. Louvado seja o santo nome do Senhor. E aqui nós vamos falar de Reino Sul e de Reino Norte. E como há pessoas leigas no nosso meio, então talvez você pode perguntar o que é Reino Sul e o que é Reino Norte, né? E por que tem o Reino Sul, por que tem o Reino Norte? Então por isso que é importante nós voltarmos no contexto da história, para que nós possamos explicar o porquê existe o Reino Norte e porquê existe o Reino Sul, né? Louvado seja o santo nome do Senhor. Tudo começou lá atrás, no Reino Unido, né? O Reino Unido durou 120 anos. Esse foi o Reino Unido, 120 anos, né? 40, começou no ano de 1050. O primeiro rei Saul, 40 anos do rei Saul, começou no ano de 1050. O segundo rei Davi, mais 40 anos. E o terceiro rei, né, Salomão, mais 40 anos, né? 40 e 40 e 40, 120 anos se foi o Reino Unido. Nós sabemos que, né, Davi, ele tinha uma missão, né, fez a planta para construir um templo para o Senhor, mas não foi permitido por alguns motivos, não vou entrar nesses detalhes, mas por alguns motivos não foi permitido Davi construir aquele templo. Então ele passa a planta ali para Salomão, né, depois que Davi morre, ele passa aquela planta para Salomão, e Salomão fica incumbido daquela responsabilidade de construir aquele templo. Mas Salomão, ele primeiro não ouviu os conselhos de seu pai Davi, nas suas últimas palavras, que Davi diz para ele: olha, seja homem, né, um dos conselhos, né, conheça o Deus do seu pai, outro conselho, e sirva-o com alma voluntária. E Salomão não ouviu os conselhos do seu pai e nem os conselhos de Deus, porque Deus falou para ela: se você for fiel a mim, eu vou ser com você até nos últimos dias. E nem ele também ouviu o que Moisés deixou escrito lá em Deuteronômio capítulo 17, no versículo 15, no 16 e no 17. Ele disse: olha, quando for constituído um rei para vocês, não, é importante que esse rei não ajunte para si muitos tesouros. Desculpas. Não ajunte para si muito tesouro, não traga éguas do Egito, cavalos do Egito, e também não ajunte para si muitas mulheres. E o que está escrito lá em 1 Reis, no capítulo 11, versículo 3, que Salomão ajuntou para si 700 mulheres e 300 concubinas. 1 Reis, capítulo 11, versículo 3, né? Teve 700 mulheres e 300 concubinas. Então ele fez tudo ao contrário do que Deus disse para ele, o que Moisés deixou escrito para ele, e do que seu pai Davi aconselhou ele para fazer. Ele fez tudo ao contrário. Então, né, ele também impôs um jugo muito pesado sobre o povo, estava tirando do povo o que o povo já não tinha mais, estava arrancando o imposto do povo, né, o que o povo já não tinha mais condições de dar, e ele estava arrancando o couro das pessoas, né, e ele também estava desobedecendo a palavra do Senhor. Então Deus lá do céu não estava satisfeito com Salomão, o povo muito menos ainda, porque o povo já não tinha mais para dar, e Salomão estava tirando do povo que o povo já não tinha mais para dar, né? Então o que acontece? Deus, lá no capítulo 11 de 1 Reis, versículo 11, Deus disse para Salomão que vai rasgar o seu reino. Aí lá no capítulo 11, versículo 30, Deus chama o profeta Aías, e quando Jeroboão vai descendo de Jerusalém, o profeta Aías, né, cerca Jeroboão e diz: pega a capa nova que está sobre o seu ombro, rasga aquela capa em 12 tiras, e ele entrega 10 tiras na mão de Jeroboão, que era o capitão ali, né, o superintendente da guarda ali do rei Salomão. Ele entrega 10 tiras na mão de Jeroboão e diz: olha, assim como essa capa foi rasgada em 12 tiras,
dias, assim Deus também vai fazer com o reino de Salomão. Deus vai rasgar, o rei está rasgando o reino de Salomão, está entregando 10 tribos na sua mão, né? E as outras tribos vai manter por Davi, vai manter por amor a Davi, o teu servo. Então ali, quando Salomão fica sabendo né, a respeito dessa profecia, ele tenta matar Jeroboão. Então Jeroboão ele desce para o Egito para que evitar a sua morte, para que a palavra do Senhor pudesse cumprir na vida dele. Ele desce para o Egito. Então, depois da morte de Salomão no ano 930, eles mandam chamar Jeroboão, mandam trazer Jeroboão de volta, né, para Israel ali. E Roboão, que era filho de Salomão, ele sobe ao reinado e se torna rei ali, né? E Jeroboão ele disse lá em primeira Crônicas, capítulo 12, versículo 13, né? Jeroboão disse para Roboão ali em uma reunião de 3 dias, ele fala: olha, Roboão, se você aliviar a carga, o jugo que seu pai colocou sobre nós vamos te obedecer, nós vamos te seguir, não, entendeu? Então Roboão, filho de Salomão, disse: olha, eu vou pensar. E ele vai para sua casa e ele toma conselho com os anciãos da cidade. Os anciãos da cidade dizem para ele: olha, se você realmente aliviar a carga que seu pai colocou sobre eles, que é muito pesada, eles vão te ouvir, eles vão te obedecer, eles vão te seguir. Mas Roboão não se contenta com os conselhos dos anciãos, ele vai buscar conselho com os jovens, com aqueles jovens que ele foi criado junto desde a sua infância. Louvado seja o santo nome do Senhor. E o que aqueles jovens falam para ele? Que não era para ele aliviar a carga, não era para ele aliviar o jugo, pelo contrário, era para ele dobrar a carga, que eles iam temer a ele. Aí, lá em 2 Crônicas, eu disse errado, lá em 2 Crônicas, né, capítulo 12, versículo 13, né, aí Roboão vem no terceiro dia da cerimônia, ele diz para as pessoas: olha, o meu pai vos feriu com açoites, eu vos ferirei com escorpiões e com fogo. Significa que a carga ia dobrar. Então naquele momento o reino é rasgado. 10 tribos vai para o norte e 2 tribos ficam no sul, que é Benjamim e Judá. Aí aquelas 2 tribos, Benjamim e Judá, vai ter a capital Jerusalém. As 10 tribos que foi para o norte com Jeroboão, que eles ali, né, coroa Jeroboão como rei, aquelas 10 tribos descem para o norte. Aquelas 10 tribos ali, um homem chamado Onri, o pai de Acabe, né, o 6º rei de Israel, ele compra um monte de um homem chamado Semer, e por causa do nome chamado Semer, ele vai criar a capital Samaria, das 10 tribos de Israel. Aí então acontece a divisão do Reino Unido. 10 tribos descem para o norte, capital Samaria, 2 tribos ficam no sul, capital Jerusalém. Até aqui os irmãos entenderam? Amém? Aonde o reino foi repartido, então aí acontece a repartição do Reino Unido. 10 tribos descem para o norte, 2 tribos ficam no sul, né? Então houve a repartição do reino de Israel e o reino de Judá, né? A capital Jerusalém. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então agora vamos adentrar dentro da palavra, né? O primeiro versículo que lemos aqui, né, está falando do rei Jeorão, não é Jeroboão, é Jeorão. Guarde bem esse nome, porque depois nós vamos falar de um outro rei chamado Jorão. É outra pessoa, outra personalidade, né? Então esse rei Jeorão, ele era filho de Josafá. Josafá foi um rei bem sucedido nas suas batalhas, um homem temente a Deus, né? E ele ganhou para si muitos tesouros, muitas terras, com as suas muitas conquistas. Então quando ele morre, ele faz a repartição, porque ele tinha muitos filhos, então ele dá terras para alguns filhos, dá tesouro para outros filhos, e como Jeorão era o seu primogênito, ele deixa o reinado para Jeorão. Então Jeorão sobe ao reinado. Olha só, irmão, já ganhou um grande presente do seu pai, por ele ser o primogênito. Agora ele não se contenta com aquilo que o pai lhe deu. Aí o que ele faz? Ele mata todos os seus irmãos. E quando ele não bastasse, ele mata os seus irmãos e mata também os príncipes de Judá. Por quê? Porque ele não se conteu com aquilo que o pai lhe deu. Graças a Deus que isso não acontece em nosso meio, né? Também talvez seja pelo tamanho da nossa igreja, uma igreja pequena ainda. Graças a Deus que isso não acontece em nosso meio. Mas você sabe, o pastor sabe o que acontece, eu sei que acontece. Se você assistir vídeos, por aí você vai ver, se você ver programas, você vai ver que há muito isso
no meio do povo evangélico, o povo sufocando um ao outro, o povo querendo derrubar, puxar o tapete um do outro para tomar a sua posição, para tomar a posição do outro. Pessoas que fazem de tudo para que o outro possa cair, para que ele possa herdar a sua posição. Quantos líderes querem ver outros líderes sendo derrubados para que ele possa tomar a posição daquele líder? Quantos obreiros querem que obreiros caia para que ele possa tomar a posição daquele obreiro? Quantos presidentes de mocidades querem que outros presidentes de mocidade caia para que ele venha tomar a sua posição? Ainda no tempo de Jesus já havia isso. Briga por posições. Os discípulos de Jesus já brigavam por posições, querendo ver quem que ia sentar do lado de Jesus, quem que ia sentar do lado direito, quem que ia sentar do lado esquerdo. Naquela época já existia a briga por posições. Pessoas querendo derrubar um ao outro, pessoas querendo matar um ao outro para tomar o cargo e a posição um do outro. Isso é o que mais acontece nos nossos dias. E você sabe o que eu estou dizendo, você sabe o que eu estou falando, você tem conhecimento disso. Principalmente no meio de pregadores, principalmente no meio de pregadores e de líderes e pregadores querendo puxar o tapete um do outro para que ele possa tomar a posição que do outro. E não é assim que funciona, porque aquilo que Deus te deu, o homem não pode tomar. Aquilo que Deus te deu, nem o homem, nem o diabo, ninguém vai tomar, porque aquilo que Deus te deu é seu e ninguém pode tomar de você. Aquilo que Deus me deu é meu e ninguém vai tomar. Aquilo que Deus deu para o pastor é do pastor e ninguém vai tomar, irmãos. Temos que nos satisfazer, nos ser felizes com aquilo que Deus nos deu. Louvado seja o santo nome do Senhor. Isso acontece muito nos dias de hoje. Louvado seja o santo nome do Senhor. Segundo, louvado seja o santo nome do Senhor. Agora Jeorão, que era do sul, veja bem, Jeorão, que era do reino do sul, né? Agora ele se envolve com a mulher que era do reino do norte. E a ordem era não era para misturar. Não era para se misturar. Por quê? Porque o juízo de Deus, abrindo um parênteses aqui, o juízo de Deus já tinha sido determinado para a casa de Israel, para a casa de Acabe, que era do reino, né, das 10 tribos, do reino do norte. O juízo de Deus já tinha sido determinado para a casa de Acabe. Por quê? Por causa da sua multidão de pecados, dele e da sua esposa Jezabel e assim por diante. O juízo de Deus levanta Jeú para determinar o juízo sobre a casa de Acabe por causa da sua multidão de pecado. Isso não estava na mensagem, mas eu abro um parênteses para lhe dizer, e para dizer para mim mesmo: não teste a paciência de Deus, irmãos. Não teste a paciência de Deus. A pessoa vai pecando, vai pecando, vai pecando, vai pecando, vai pecando, vai pecando, vai vivendo, vai se acomodando no mundo do pecado, e ele vai se acomodando, vai pecando, e Deus vai dando corda, mas uma hora vai chegar o acerto de contas. Uma hora Deus vai puxar a corda e vai dizer: opa, chegou a hora do nosso acerto de contas. E aí? Deus vai dando corda, a pessoa vai pecando, mas não teste a paciência de Deus, porque uma hora vai chegar o acerto de contas. Foi assim com a casa de Acabe. Ele levanta Jeú para matar todos da casa de Acabe, para exterminar o juízo sobre a casa de Acabe, por causa dos seus pecados, das suas multidões de pecados. Não teste a paciência de Deus. Então a Jeorão se envolve com Atália, que era filha de Acabe. Ele não era para se envolver com o reino do norte. Agora com quem que ele vai envolver? Com Atália, que era filha de Acabe, das 10 tribos do reino do norte. E não era para ele envolver, não era para ele casar com aquela mulher. Então nós temos que tomar cuidado, irmãos, com quem nós estamos envolvendo, com quem nós estamos nos relacionando, para pensar em um futuro juntos. Se nós temos a aprovação de Deus, se nós temos a bênção de Deus, se isso convém de Deus, se isso é da permissão de Deus, se esse namoro, se esse relacionamento convém de Deus, se nós temos a bênção de Deus, se isso é a permissão de Deus, porque Deus sabe o nosso futuro, Deus sabe o que vai acontecer lá na frente. E cada decisão, cada escolha que fazemos é uma semente lançada. Mais cedo ou mais tarde nós vamos colher essa semente. A vida que eu levo hoje, que você leva hoje, é consequência de decisões e escolhas que nós fizemos lá atrás, fora da direção de Deus, fora do plano de Deus. E hoje nós pagamos o preço, hoje nós colhemos os frutos daquilo que nós plantamos lá atrás, de escolhas e decisões que fizemos lá atrás. Então tome cuidado com quem, se você está planejando um casamento, se está se relacionando, tome cuidado, procure saber se isso convém de Deus, se isso você tem a bênção de Deus.
para que você não possa pagar um preço na frente, como Jeorão fez. Deus lançou-lhe uma enfermidade que as suas entranhas saiu para fora. Por causa das suas maldades, uma enfermidade foi lançada sobre as suas estranhas, usando o profeta Elias para falar para ele que havia uma enfermidade sobre que as suas estranhas saíram para fora, por causa das suas muitas maldades, e por ele ter se envolvido também com Atalha, que é a filha de Acabe. Então temos que tomar cuidado com as pessoas que nós nos relacionamos. Amém? Então agora Atalha, que era filha de Acabe, do reino do norte, se envolve aí com Jeorão, quer dizer, Jeorão se envolve com Atalha, que era filho de Josafá, envolve com Atalha, e agora eles têm um filho chamado Acasias, e louvado seja o santo nome do Senhor, tem um filho chamado Acasias. Agora, quando o Deus levantou Jeú para exterminar a casa de Acabe, agora Acasias, que era filho de Jeorão, com Atalha, ele se envolve com Jorão, que era irmão de Atalha, filho de Acabe. Jorão era o seu tio, não é o Jeorão que é seu pai, era Jorão, que era o seu tio, irmão de Atalha, filho de Acabe. Agora ele se mistura demais com o Jorão, ele se envolve demais com o Jorão, ele se entrelaça demais as suas amizades ali com o Jorão, ele se deixa ser influenciado demais por Jorão, e ele não sabia, ele já sabia que o juízo estava vindo sobre a casa de Acabe. Tanto Acabe, a sua esposa e seus filhos estavam perto para morrer, e ali Acasias se deixa ser influenciado pelo seu tio Jorão, e por causa da sua má influência, o juízo que era para vir sobre a casa de Acabe, por causa da sua má influência, veio para Acasias também. Quando Jeú vem ali para matar Jorão, Acasias estava junto ali com ele, e o que aconteceu? Jeú mata Acasias também. Por quê? Porque ele se deixou ser influenciado por más amizades, por más companhias. Veja bem, o juízo não era para Acasias, o juízo não era para a casa do sul, não era para o reino do sul, era para o reino do norte, para a casa de Acabe. Mas por quê? Ele se deixou ser influenciado demais pelo seu tio Jorão, então o juízo veio para ele também. Temos que tomar muito cuidado, irmãos, com as más influências, com quem nós estamos nos influenciando, com quem as nossas famílias estão se influenciando, para que quando o juízo de Deus vir sobre essa terra, quando a irmã disse aqui, a irmã Fátima disse agorinha, brevemente o juízo de Deus vai vir sobre essa terra, muito brevemente o juízo de Deus vai vir sobre essa terra, vai vir sobre os ímpios, e se nós estivermos influenciados demais, misturados demais com o ímpio, o juízo de Deus vai vir para nós também. Nós vamos sofrer o juízo de Deus se nós estivermos misturados, influenciados demais pelos ímpios, pelas más companhias. Quanto os cristãos, irmãos, não é pecado você ter amizade com pessoas não cristãos, pelo contrário, você deve ter sim amizade com ele, porque se você não tiver amizade com ele, como você vai trazer ele para a igreja? Como você vai ganhar ele para Cristo? Não é isso que eu estou dizendo, me entenda por favor, não é isso que eu estou dizendo. Você tem que ter amizade sim, mas você não deve ser influenciado pelo ímpio. Você não deve andar como ele, você não deve ser como ele, ter as mesmas atitudes que ele, você não deve ser influenciado por ele, pelo contrário, você tem que influenciar ele. Os cristãos hoje estão copiando o ímpio, desejando ser igual ao ímpio, sendo que tinha que ser ao contrário. O ímpio tinha que copiar o cristão, o ímpio tinha que querer ser igual ao cristão, e os cristãos estão copiando os ímpios, querendo ser igual aos ímpios. Se você, tem muitos cristãos, irmãos, que assentam na roda dos escarnecedores, ouvem piadas, participam de piadinhas, sai palavrões da boca de cristãos que não deveria sair, e sai palavras, às vezes que nem o ímpio proclama aquela palavra, e sai aquela palavra da boca de um cristão. Participa de piadas, de coisas que não deveria participar, às vezes convive mais com o ímpio, fica mais com o ímpio, anda mais com o ímpio, conversa mais com o ímpio do que os seus próprios irmãos em Cristo, sendo influenciado pelas más companhias, pelas más influências. Agora eu te pergunto, você está influenciando o ímpio, ou o ímpio está te influenciando? Louvado seja o santo nome do Senhor. Temos que tomar cuidado com as más companhias, as más influências, porque as más influências podem te levar à destruição. Segundo pilar, segunda lição, as más influências podem te levar à destruição. Vamos tomar cuidado com as más influências, com as pessoas que estão nos influenciando.
Em vez de nós influenciar as pessoas estão nos influenciando a querer ser como eles. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então vem Jeú, né? Exterminando o reino, ali ele mata Acasias, né? Ele mata Acasias, mata Jorão, e porque Acasias estava misturado demais, Acasias também morre ali. Aí quando Atália, mãe de Acasias, fica sabendo, o que ela faz? Ela mata todos os descendentes da casa de Davi. Ela mata todos da linhagem de Davi, da linhagem real. Ela mata todos que são da linhagem real, da casa de Davi. O que é isso, irmãos? Mata todos da linhagem de Davi. O que é isso? Significa que os da linhagem de Davi morrendo, os da linhagem real morrendo, significa que não tinha mais Messias. Porque o Messias ia vir da casa de Davi. Então, se todos da casa de Davi morreram, os da casa real morreu, da linhagem de Davi morreram, então não tinha mais Messias. Não tinha mais promessa, não tinha mais Messias, não tinha mais libertação. Eles estavam esperando o Messias para vos libertar. Então agora a esperança daquele povo morre. Por quê? Porque Atália mata todos da casa de Davi, da linhagem real. Nós, meu irmão, nós temos a Bíblia hoje, nós sabemos o final dessa história. Mas naqueles dias eles não tinham a Bíblia, eles não tinham a palavra de Deus, eles não sabiam o final dessa história, como nós hoje sabemos. Na mente deles, Atália, e na mente de Atália, ela matou todos os descendentes da casa de Davi. Ela matou todos os descendentes da casa real. Então, aquelas pessoas, eles ficaram 6, 7 anos, irmãos. Não foi 6 dias, 7 semanas, não. Foi 7 anos falando para si. Lá se foi a nossa esperança, lá se foi a nossas promessas foram lançadas por terra. Nossas promessas, os profetas falaram que o nosso Messias ia vir da casa de Davi. Agora todos da casa de Davi foram mortos, da linhagem real foram mortos. Então nossas promessas caíram por terra. Não valeu a palavra na boca dos profetas. As nossas promessas caíram por terra. O Messias não vai vir mais, porque todos os descendentes da casa de Davi foram mortos. E agora as nossas promessas foram caídas por terra. As nossas promessas caíram por terra. O Messias não virá mais. 7 anos, irmãos. Não foi 7 dias, 7 semanas, não foi 7 anos. 7 anos de tristeza. O nosso Messias não virá mais, porque todos os descendentes da casa de Davi foram mortos. Mas eu estou aqui para te dizer para você e para mim também, que aquilo que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Aquilo que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem. Ele não é Deus para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Louvado seja o santo nome do Senhor. Porque Deus, Ele não é homem, irmão, para que minta, e nem filho, não é Deus para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele te prometeu, pode acontecer o que acontecer, Ele vai cumprir com a promessa na sua vida. Se eu estou de pé hoje é porque as promessas de Deus estão me sustentando de pé. Pode passar o que passar. Essa semana eu até disse para alguém que tinha chegado no meu limite, que eu já não estava dando conta mais. Estava difícil demais. E eu disse para alguém: chegou no meu limite, eu não estou conseguindo mais. Eu não estou conseguindo suportar mais, eu não estou conseguindo andar mais. Eu acho que chegou no meu limite, depois de tudo de ruim que eu já passei na minha vida, mas eu acho que agora parece que chegou no meu limite, eu não estou conseguindo mais. Mas aí Deus vem com uma palavra maravilhosa como essa e me faz lembrar que aquilo que Ele prometeu pode passar, a circunstância que você passar. Às vezes o inimigo sopra no seu ouvido: as promessas foram lançadas por terra, não vai se cumprir, não vai se cumprir. A dificuldade que você está passando, os problemas que você está passando, faz você pensar: meu Deus, realmente as promessas de Deus foram lançadas por terra. Meu Deus, se Deus realmente me amasse, se Deus realmente tivesse plano na minha vida, se as promessas de Deus realmente ainda estivessem de pé, eu não estaria passando por isso. E você começa a pensar: não, os meus planos foram lançados por terra, as promessas foram lançadas de terra por terra, por causa da situação, por causa dos problemas, por causa de mentira do diabo.
por causa de calúnias e etc, etc, faz às vezes nós pensarmos que as promessas não vão se cumprir. Mas eu estou aqui como exemplo vivo para dizer para você que as promessas vão cumprir. A promessa de Deus, aquilo que Ele prometeu na minha vida, eu creio que vai se cumprir. E está se cumprindo. E dias melhores virão sobre a minha e sobre a sua vida. Amém, Jesus. Porque Deus é fiel para cumprir com a sua promessa. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. E outra coisa, agora aquele povo triste por 7 anos, mas quando chega no 7º ano, chega, né, quando agora, né, Atalha começa a matar os bebês, começa a matar as crianças, vem agora Joiada. O sacerdote Joiada, junto com a sua esposa Jeozabete, junto com a sua esposa Jeozabete, né, com o sacerdote Joiada ali, quando ele vê que Atalha está matando as crianças, matando os bebês, os descendentes da casa real, ele pega Joás, filho de Acasias com Zíbia. Acasias e Zíbia teve um filho chamado Joás. Agora Joiada com Jeozabete pega aquele menininho Joás e esconde ele na camararia ali, onde fazia lavagem de roupa, essas coisas, esconde aquele neném. Atalha não sabia, o povo não sabia, mas ele escondeu aquele bebezinho chamado Joás. E ali, né, Atalha, né, subiu ao reinado pensando que todos tinham morrido, todo mundo pensando, né, lá se foi as promessas, o Messias não vai vir mais, e o menino estava vivo. O menino estava crescendo, o menino estava se fortalecendo. Atalha pode estar pensando que a minha vitória, as minhas promessas não vai se cumprir. Mas enquanto o diabo está pensando isso, enquanto a Atalha está pensando isso, eu estava ali, crescendo, fortalecendo, crescendo e me fortalecendo. Assim Joiada e Jeozabete pegou aquele menino chamado Joás e esconde ele ali, né? E isso me faz lembrar que quem está escondido debaixo das mãos de Deus, o inimigo não pode tocar. Amém, Jesus. Aquele que está escondido debaixo das potentes mãos de Deus, aconteça o que acontecer, o inimigo não vai tocar nele, e as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida. Aleluia, Jesus. Mas tem um tempo certo. Joás, né, ali ele foi crescendo, quando ele inteirou 7 anos de idade, né, Joiada, como ele já tinha uma grande influência ali, com os guardas e tal ali, né, ali ele mata a Atalha, tira a Atalha do governo, e ele coloca Joás, né, no governo, no reinado. Joás então sobe no reinado com 7 anos. O que significa isso? Não era com 6, não era com 8, era no 7º ano. Sétimo é o ano de Deus, é o tempo de Deus. O que significa isso? Que a promessa de Deus vai se cumprir no tempo de Deus. Amém, Jesus. No 7º ano, 7 é o número de Deus, é o tempo de Deus. Significa que a promessa de Deus, ela tem um tempo para se cumprir. E é no tempo de Deus, não é no meu tempo, não é no seu tempo, é no tempo de Deus. A promessa vai se cumprir. No 7º ano ele subiu ali no reinado, né? E ali Joiada e Jeozabete cria aquele menino. Ele vai crescendo, vai se fortalecendo, vai aprendendo, né, os mandamentos, vai aprendendo a palavra com Joiada, que hoje, né, seria um pastor, sacerdote seria um pastor. E ali o Joiada vai ensinando aquela criança, ele vai crescendo, vai se fortalecendo, né? E aí quando chega lá na frente, Joiada morre. Aí o que acontece? Joás, agora vem Zacarias, filho de Joiada com Jeozabete, né? Vem Zacarias agora, e ele vem a chamar a atenção de Joás. Por quê? Porque Joás, depois que Joiada morreu, Joás, ele se desvia do caminho do Senhor, ele começa a ficar rebelde, ele começa a criar estátuas, começa a criar ídolos, e assim por diante. Então ele se desvia do caminho do Senhor. Aí vem Zacarias, filho de Joiada, vem chamar a atenção dele, né? Aí o que Joás faz? Ele mata Zacarias. O que é isso, irmãos? Ingratidão. Joiada livrou Joás da morte. Joiada alimentou, criou, vestiu, ensinou, fez de tudo para Joás. Aí quando Joás cresce, o que Joás faz? No ato de retribuir Joiada pelo que ele fez, o que ele faz? Ele mata o seu filho. Olha só, irmãos, Joás era para carregar essa gratidão para o resto da sua vida, pelo que Joiada fez por ele. Livrou ele da morte, alimentou, vestiu, ensinou tudo, fez ele subir no reinado.
Joás era para ser grato a joiada para o resto da sua vida. O que ele faz? Mata o seu filho. Ingratidão. Qual que é o quinto passo? Seja grato e não ingrato, não é isso? Ingratidão, irmãos. Quantas vezes nós fazemos para pessoas, eu mesmo, não queria falar isso, mas eu mesmo, já fiz mais para pessoas, para colegas, amigos, do que para minha própria família, às vezes. Já ajudei tantas pessoas, irmãos. E mais a ingratidão, ela dói nos ossos. A ingratidão dói nos ossos. Às vezes você faz tanta coisa para aquela pessoa, você ajuda, e depois aquela pessoa nem sequer agradece, acha que ele fez como obrigação, ele tinha obrigação de fazer, é dever dele fazer, é dever dele me ajudar. Mal pede obrigado, mal agradece, e às vezes vira as costas para aquela pessoa que tanto fez por ele. Então seja grato. Seja grato para as pessoas que têm te ajudado, as pessoas que Deus levantou para te ajudar, aquelas pessoas que já fez para você lá no passado. Tenta fazer um exame de consciência, tenta lembrar e volta lá e seja grato para aquelas pessoas em vez de ser ingrato. Seja grato por todos aqueles que te ajudou, por as pessoas que fez tanto pela sua vida e hoje você nem sequer se lembra que essa pessoa existe. Mal cumprimenta às vezes. Então seja grato e não ingrato. Olha só. Assim o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera, porém matou-lhe o filho, o qual morrendo disse: o Senhor o verá e requererá. Louvado seja o santo nome do Senhor. O último passo, todos lembram? O último passo é: deixe um legado. Olha só, irmãos. Fechei antes da hora. Olha só, Jeorão sendo rei, olha só, Jeorão sendo rei, ele não foi sepultado no sepulcro dos reis. Jeorão sendo rei, ele não teve as honrarias, porque quando morria fazia ali um monte de coisa ali e tal, umas honrarias ali para o rei, né, no sepulcro ali e tal. Jeorão sendo rei, ele não foi sepultado no sepulcro do rei. Ele sendo rei, ele não teve as honrarias de rei. E Joiada, que não era rei, Jeorão morreu com 32 anos, não é isso? 32 anos que nós lemos. Morreu com 32 anos, olha só. Tão novinho que ele morreu com 32 anos. E Joiada, não sendo rei, sendo um sacerdote, ele foi sepultado no sepulcro dos reis, e teve as honrarias que um rei tem. E o rei, sendo rei, não teve as honrarias e nem foi sepultado no sepulcro do rei. Por quê? Olha só. Porque está aqui, a resposta está aqui, ó. Porque ele tinha feito bem a Israel, bem para com Deus, 2, e bem para com sua casa. Joiada deixou um legado. Deixou um legado. Por isso que ele foi lembrado, por isso que ele foi sepultado como um rei. Por isso que ele foi sepultado no sepulcro dos reis. Por isso que ele teve honrarias de um rei. E o outro que era rei não teve essas honrarias e nem foi sepultado no sepulcro de um rei. Por quê? Porque ele foi mal para com Deus, foi mal para com o povo e foi mal para com sua família. O que Joiada fez de bom, Jeorão fez de errado, fez de ruim. Joiada foi bom para com Deus, Jeorão foi mal para com Deus porque construiu ídolos. Joiada foi bom para com o povo, ajudava o povo, era benigno para com o povo. Jeorão era mal para com o povo. Joiada foi bom para com sua família, Jeorão mata os seus irmãos, foi mal para com sua família. Joiada deixou um legado nessa terra. Ele deixou um legado para com Deus, deixou um legado para com sua família e deixou um legado para o povo. E Jeorão não deixou um legado. Por isso que esse versículo, irmãos, olha só isso aqui. Olha só, e morreu, sem deixar de si saudades. Isso dói na alma. Isso dói na alma. Ele foi embora, morreu, sem deixar de si saudades. Por quê? Porque não deixou um legado. Quando nós não deixamos um legado, nós não deixamos saudades. Muitos ainda vão dizer, já foi tarde. Ele estava passando da hora de ir mesmo. Não deixa saudade. Quando passa 1 ou 2 semanas, as pessoas nem lembram daquela pessoa mais. Foi embora sem deixar de si saudades. Por quê? Porque não deixou um legado. É muito triste
um pastor ou um padre ter que chorar e mentir em cima do nosso caixão e dizer: aí está indo uma pessoa tão boa, e ele não era boa. Aqui está uma pessoa que era tão fiel, e ele não era fiel. Aqui está uma pessoa que temia a Deus, e ele não temia a Deus. Aqui está indo embora uma pessoa que era assim, que era honesto, e ele não era honesto. Será que vai ser preciso de um padre, de um pastor, ter que mentir em cima de nosso caixão, em cima de nosso velório? Chorar e mentir? Aqui está indo uma pessoa tão boa, sendo que ele não era uma pessoa boa. Aqui está indo uma pessoa tão fiel, sendo que ele não era fiel. Aqui está indo uma pessoa tão temente a Deus, sendo que ele nunca foi temente a Deus. Só Deus sabe o que ele fazia nos escondidos e nos ocultos. Será que vai ser preciso isso acontecer? Vamos deixar um legado nessa terra, para que o seu nome seja lembrado, para que o seu nome seja lembrado, e você não possa partir sem deixar de si saudades, porque esse versículo, essa palavrinha é muito forte. Morreu sem deixar de si saudades. Muito forte. Então vamos deixar um legado nessa terra. Vamos cumprir com aquilo que Deus nos entregou para nós cumprirmos. Vamos ser bons cidadãos com as pessoas, com a nossa família e para com Deus. Vamos deixar um legado nessa terra, porque quando você morrer, as pessoas vão dizer: aqui sim, esse sim era um homem de Deus. Aqui sim, esse sim vai deixar saudades. Esse aqui vai passar o tempo que for, eu vou lembrar do seu nome. O seu nome vai ser lembrado, porque esse sim marcou a minha vida. Esse sim, o testemunho dele marcou a minha vida. Esse sim, eu aprendi muito com ele. Esse sim, tudo que eu aprendi eu devo a essa pessoa, que eu aprendi muito com ele. Esse sim vai deixar saudade. Aqui vai um homem de Deus. Aqui vai um verdadeiro homem de Deus. Esse sim vai deixar saudade. Vamos deixar um legado, para que as pessoas não tenham que mentir em cima do nosso caixão, quando nós partimos dessa terra. Amém? Que Deus os abençoe.